Meu nome é Álvaro. Álvaro, meu querido Álvaro. De onde você está falando, Álvaro? De Pratinha, Minas Gerais. Eu costumo fazer uns poemas. Eu sou semi-analfabeto, mas mesmo assim eu costumo ser chamado de poeta da roça. Eu tenho um poema que eu fiz quando a seleção brasileira estava jogando a Copa de 2002. Assim que foi jogando, eu fui fazendo, sabe? Depois eu achei que estava incompleto e eu resolvi acrescentar, mas eu acrescentar para trás. Eu peguei desde a Copa de 70, histórias assim, Nosso tri. de times, de treinadores, coisas, e coloquei e fiz esse poema. Eu gostaria de uma hora poder divulgar esse poema numa mídia mais, como vocês aí, por exemplo, falando aqui, nem que não fique gravado nem nada, mas achei o caderno. Achou. Acho que sim. Achou. Oh, meu pai do céu. Se eu soubesse que vocês iam deixar isso, eu já tinha achado mais cedo. Achou. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou contar para vocês uma história verdadeira. Vou falar só um pouquinho da seleção brasileira. Eu nasci em 64, o ano da Revolução, e naquele tempo o Brasil já era bicampeão. Por isso eu só vou falar da seleção a partir do tri. Pois não posso aqui comentar aquilo que eu não vi. Em 70, lá no México, aquela incrível seleção de Félix, Carlos Alberto, o eterno capitão, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gerson e Pelé, o rei que não perde a coroa, o mundo todo sabe quem é. Rivelino, Jairzinho e também o craque Tostão, comandados por Zagallo, e o Brasil é tricampeão. Mas entramos em um período difícil, 5 Copas sem ganhar. Mas a de 82 na Espanha eu não posso deixar de falar. Uma seleção cheia de craques, comandada pelo mestre Pelé. Seu futebol encantou o mundo, ninguém consegue esquecer. Valdir Pérez, Leandro, Oscar e Luizinho, Júnior, Toninho Cerezo e Falcão Zico e o inesquecível Galinho, Sócrates, Paulo Isidoro, Éder e Serginho. Mas ao enfrentar a Itália, o mundo viu com surpresa o Brasil ser eliminado, nos dando uma imensa tristeza. E mais 2 Copas se foram, até que em 94, a Copa nos Estados Unidos veio o tetracampeonato. A imprensa criticava a seleção do Parreira, diziam que ele e Zagallo cometiam muitas besteiras. Mas o Brasil sempre foi assim. Vence quando é mais criticado. E na final contra aquela Itália, o jejum finalmente foi quebrado. Tafarel, Jorginho, Aldair, Marcos Santos e Branco foram vencendo os obstáculos mesmo a trancos e barrancos. Dunga, Mauro Silva, Raí, Zinho, Bebeto e Romário, a famosa dupla de baixinho. Voltaram dos Estados Unidos com o tetra garantido. O importante é ser campeão e nunca mais ser esquecido. Em 98, na França, o penta era esperado. Chegamos até a final, o Brasil todo entusiasmado, mas aconteceu um detalhe que me pareceu fundamental. Na véspera do grande jogo, o Ronaldo passou mal. O fato é que esse episódio deixou todo o grupo assustado. Perderam a concentração e acabou sendo derrotado. O Brasil voltou para casa bastante decepcionado. O grande sonho do Penta tinha que ser adiado. E a imprensa não perdoa e gritava: é preciso renovar. Principalmente o treinador não pode continuar. Então chamaram o Candinho, ele foi o primeiro escolhido, mas fez apenas um jogo, venceu, mas foi demitido. Chegou o Vanderlei Luxemburgo e a imprensa assim falou: com esse agora vai dar certo, ele é o melhor treinador. Mas Luxemburgo também andava todo enrolado, por isso não demorou, ele também foi trocado. Trocaram pelo Leão, pois já não tinha outro jeito, porque a nossa seleção
não impunha mais respeito. Mas ele também não conseguiu mudar a situação, então foi mandado embora e contratado o Filipão. E quando o Filipão chegou, todo mundo o aplaudiu, dizendo: vai ficar forte a seleção do Brasil. Mas não é tão fácil assim, vocês podem acreditar. Em pouco tempo a imprensa começou a criticar. E com muita dificuldade conseguiu a classificação para disputar a Copa na Coreia e no Japão. A torcida e a imprensa aumentou mais a pressão, até o nosso presidente deu a sua opinião. O Filipão foi xingado de burro, teimoso, otário, só porque ele não quis levar o tal baixinho Romário. Mas ele não deu confiança, não deu bola, nem ligou. O meu time é uma família, foi assim que ele falou. A família é escolar e desse jeito foi chamada, a seleção brasileira já estava convocada. Agora não tem mais jeito, esta é a seleção, mas quase em cima da hora perdeu o seu capitão. Emerson caiu de mau jeito e se machucou sozinho. Foi preciso ser cortado e convocado o Ricardinho. E já no dia seguinte era o dia da estreia. Começou a caminhada lá nos campos da Coreia. Primeiro veio a Turquia. Estreia é complicado. Ganhamos por 2-1 um jogo muito apertado. Em seguida veio a China. Aí não teve surpresa. Ganhamos por 4-0 sem forçar nossa defesa. Depois veio a Costa Rica, querendo classificar, mas também não deu trabalho. 5-2 foi o placar. Fomos jogar com os belgas as oitavas de finais, ganhamos por 2-0, deixando eles para trás. E nas quartas de final, parecia uma guerra. Muita gente tinha medo do time da Inglaterra. A imprensa ainda falava que a defesa estava mal, mas ganhamos por 2-1 e fomos para a semifinal. Preste atenção, minha gente. Vejam só que ironia. Outra vez na nossa frente a seleção da Turquia. Eles estavam magoados, falando até em vingança, querendo ser finalistas. Eles tinham esperança. Foi um jogo muito duro. Copa do Mundo é assim. Quem quiser ser campeão tem que lutar até o fim. A Turquia veio com tudo, estavam mesmo animados, mas ganhamos por 1-0, um gol de bico do Ronaldo. Então Brasil e Alemanha chegaram para a decisão. No dia 30 de junho, a data da emoção. Esse jogo, minha gente, foi visto no mundo inteiro. O planeta aplaudiu o futebol brasileiro. Já era o segundo tempo e o jogo estava empatado. Ronaldo roubou a bola e tocou para o Rivaldo. Ele fuzilou no gol e ela voltou com o Ronaldo, que meteu ela na rede e o placar foi inaugurado. O Cleberson tocou a bola na direção do Rivaldo e ele tirou o pé, deixou ela com o Ronaldo, que pôs na rede outra vez. Não deu chance para o goleiro, encheu de felicidade todo o povo brasileiro. 2-0 para o Brasil, foi o placar da decisão. E a torcida brasileira chorava de emoção. Final de Copa do Mundo, aguenta coração. Eu também soltei o grito, é penta, campeão. Marcos, Cafu, Roque Júnior, Lúcio e Roberto Carlos, Cleberson e Edmilson, Gilberto Silva e Rivaldo. O Ronaldinho Gaúcho lá na frente e o Ronaldo, com mais 12 jogadores e o Filipão afamado. Eu não sei dizer o nome de toda a delegação, mas todos que lá estavam cumpriram bem a missão. Assim o Brasil conseguiu ser o pentacampeão e eu contei uma parte da história da nossa seleção. Porque essa história não tem fim, sempre vai continuar, mas daqui para frente eu deixo para os meus filhos comentar. Valeu? Salve de palmas. Ô Álvaro. Oi, tô aqui. Você já tinha lido esse poema para algum outro lugar, assim? Algum outro canal, imprensa, algum local? Não. Mídia? Primeira vez? Eu até tentei, eu queria falar com o pessoal da Itatiaia. Ô Álvaro, eu vou te falar uma coisa, porque eu acho que muitos aqui que estão na live aqui, o Big aqui também, a gente tem o nosso parceiro Flávio aqui também, eu vou te falar de coração. Enquanto você falava,
só vinha a imagem do meu avô na minha frente, contando a história dele. Eu passei a amar o futebol, viver o futebol. Inclusive a minha mãe e meu pai devem estar acompanhando aqui agora, eles sabem muito bem disso, de quanto o meu avô foi importante para mim. Eu já até contei nessa trajetória que eu tenho na internet ao longo de 10 anos, já contei para as pessoas sobre a importância do meu avô na minha vida. E eu perdi o meu avô em 2013, no dia do meu aniversário, 24 de abril de 1990. Meu avô faleceu no dia do meu aniversário. Foi o dia mais triste da minha vida para a pessoa que me fez amar o futebol. Era atleticano, infelizmente não era cruzeirense, mas ele era um apaixonado por futebol. Eu lembro uma vez um presente que ele me deu, eu tinha 12 anos de idade. Ele me deu as fitas cassetes, todas as fitas cassete mostrando toda a seleção brasileira, os títulos da seleção brasileira. Eu coloquei lá naquele aparelho que não existe mais hoje em dia, a gente colocava a fita para assistir o vídeo. E foi a primeira coisa ali como criança que eu via acompanhar o futebol. E eu sempre tive uma paixão enorme por seleção brasileira. E como você, assim, desde 2002, essa paixão veio acabando ao longo do tempo por tudo isso. Ela foi murchando, né? Foi murchando. Tirou aquele tesão que a gente tinha para assistir jogo, né? Falar, hoje tem jogo do Brasil, era igualzinho, hoje tem jogo do Cruzeiro, era a mesma coisa. Só que ao longo do tempo, isso foi se perdendo. Mas foi legal ouvir isso de você e eu fico feliz do canal Cruzeiro. A gente está aqui agora quase meia-noite e tantas pessoas aqui com a gente e ouvir você falando isso aqui e emocionar, acho que cada um que ouviu, de trazer um pingo de emoção do que é o futebol de verdade para todo brasileiro. Você tem talvez em suas mãos, nas suas escritas, nas suas palavras aí, esse poema, isso acho que nenhum repórter da Globo vai conseguir fazer uma matéria sobre seleção brasileira tão rica de informação e detalhe, de trazer realmente a essência do futebol brasileiro como você trouxe num poema que você leu em 10 minutos. E você me disse... eu vou te contar uma história, meu irmão. Não, antes de você contar a história, só para finalizar, você me contou no início que você é semi-analfabeto, mas você não é mesmo. Eu coloco as minhas fichas que você não é, porque, cara, para você fazer o que você fez aí, não é para qualquer um, não. Uma salva de palmas, mais uma vez, que merece mesmo. Todo mundo emocionou, que eu tenho certeza, cara. Obrigado, meus irmãos, obrigado. Incrível. Mas o que eu vou te contar é o seguinte, eu não pesquisei. Isso é memória.